Paz do Senhor a todos. Vamos dar continuação ao nosso estudo bíblico sobre o Reino de Deus. E esse já é o quinto vídeo. E nesse quinto vídeo vamos começar nossas leituras no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Vamos ler apenas o versículo 10, que assim está escrito: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Aqui, irmãos, a gente vê bem claro que nosso Senhor Jesus deixa claro que as pessoas que sofrem perseguição por causa da justiça, esses são felizes ou bem-aventurados, né? Porque o bem-aventurados na verdade significa feliz ou muito feliz. E ele diz por quê, né? Por que eles são felizes? Porque é deles, ou seja, pertence a eles o reino de Deus. A gente vai seguir fazendo outras leituras e a gente vai perceber mais ainda essa mensagem de nosso Senhor Jesus. A gente pode também olhar na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, a gente pega a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, vamos ler 3 versículos. Pedro, apóstolo de Cristo, escreveu assim está escrito: Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos perturbeis. A gente percebe aqui claramente que Pedro aprendeu muito bem a lição, né, do sermão das bem-aventuranças de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz menção aqui nessa carta sobre isso. E ele deixa bem claro, né, irmãos, que a oração dos justos é ouvida pelo nosso Deus. Então você vê o quanto o nosso Deus aprecia a justiça. Mas vamos continuar a leitura e vamos ver também lá nos Salmos. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 89. No Salmo 89, vamos ver apenas um verso. Salmo 89, verso 14. Assim está escrito: Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Ou seja, o salmista aqui canta que a justiça e o juízo são a base do trono de Deus. Mais uma vez reforçando o quanto a justiça é algo importante para Deus. Mas vamos ler, né, mais uma vez, também em Mateus, no capítulo 5, o versículo 20, que assim está escrito: Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Irmãos, essas passagens são passagens que deixam bem claro o tanto de valor que o nosso Deus dá à justiça. E fica bem claro nas palavras do nosso Senhor Jesus que aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, ou seja, os justos, eles devem ser bem-aventurados, ou seja, eles devem ser felizes, porque eles pertencem ao reino de Deus, ou seja, o reino de Deus pertence a eles, porque eles são praticantes
da justiça. Fica bem claro aqui quando Jesus fala que se a justiça de vocês, ele estava falando aos seus discípulos e aquelas pessoas que estavam ouvindo, se a justiça de vocês não ultrapassar, ou seja, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus não pertence aos injustos. Aqueles que praticam a injustiça estão fora do reino de Deus. Observe muito atentamente isso, porque se você for um praticante da injustiça, você está fora do reino, excluído totalmente. Já o contrário, se você for aquele que se atenta à justiça, você fará parte desse reino. Não é à toa que no primeiro vídeo que eu fiz, eu coloquei a passagem onde Jesus deixa bem claro que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, desde o começo eu venho reforçando e dizendo que a justiça é algo fundamental. Sem você ser praticante da justiça, você não consegue fazer parte do reino. Nosso Deus é um Deus de justiça. Muita gente fala muito sobre o amor de Deus e às vezes esquece de falar de sua justiça, o quanto Deus é justo, o quanto Deus ama os justos. A Bíblia deixa bem claro, não só nessa passagem de Pedro, como também em outras passagens, que Deus ouve as orações do justo, ou seja, ele se inclina para ouvir as orações do justo. Por que isso, irmão? Porque Deus sabe que um justo nunca vai pedir coisas tolas, nunca vai pedir coisas injustas. Ele sempre vai pedir coisas que agradam ao coração de Deus. Então a gente tem que buscar essa justiça. Temos que vivê-la em nossas vidas. Quando Jesus fala, se a justiça de vocês não ultrapassar a dos fariseus, é porque os fariseus não praticavam a justiça como se devia. Então fique muito atento a isso, porque se não procurarmos essa justiça, ficaremos fora do reino. Amém? Vamos parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas espero que você tenha entendido e que seja cada vez mais praticante da justiça de Deus. Amém? E muito obrigado.